Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além do Caos. Hoje nós vamos falar sobre o que eu entendi sobre mim mesma depois do meu relacionamento tóxico. Agora, antes disso, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para você não perder nada. Bom, depois desse relacionamento tóxico que eu vivi, o pós ele foi bem dolorido para mim. Porque quando eu decidi que eu não queria mais, ele não aceitou. Como um bom narcisista, ele realmente, assim, com todas, até porque as outras vezes, né, que nós tínhamos terminado, ele conseguiu me convencer para que nós voltássemos. Só que dessa vez foi diferente. Então eu sofri violência patrimonial, sofri violência física, tive que fazer uma denúncia na delegacia não era a delegacia da mulher, mas fiz uma denúncia. É que hoje é a delegacia da mulher onde eu fiz na época o meu boletim de ocorrência. Tive que ter uma medida protetiva para que ele não se aproximasse de mim. E logo depois, né, essa medida protetiva, e ao estar numa festa em comum, e esse dia foi muito assim, eu ainda estava me curando de tudo aquilo que eu tinha vivido, e eu tinha que ir nessa festa por uma questão profissional e eu pensei, vou entrar, cumprimentar as pessoas que eu preciso cumprimentar e sair, porque eu sabia que ele estaria lá, ele já estava com a outra moça, com a qual ele inclusive, né, me traía enquanto, né, estávamos juntos, ele estava com ela e eu não queria nenhum tipo de contato, nenhum tipo de conflito, eu estava procurando a minha paz. Porque assim, depois disso ele tentou me defamar para muitas pessoas, falando, né, quando ele viu que ele não ia conseguir me ter de volta, ele partiu para esse outro lado. Antes disso, inclusive, um mês e meio, 2 meses, assim, nós tínhamos terminado, ele me ligou dizendo que queria conversar muito, que estava com um problema e que ele queria compartilhar comigo como amigos. E, gente, eu tava tão feliz com a minha vida, eu tava tão realizada com a minha vida, porque eu tava segura, eu tava feliz de ter tomado a decisão e tá podendo respirar o meu próprio ar de novo, né? É uma sensação que só quem passou por isso é que vai entender. Que eu aceitei, porque eu sou, né, e fui amiga do meu ex-marido. Então, para mim, ter uma amizade com um ex-relacionamento, um ex-namorado, pra mim, não, eu não via realmente, eu não vi mal nisso. E eu tava tão segura de mim que eu fui. E quando eu fui, eu ainda estava com um carro que ele havia me dado, colocado inclusive no meu nome, tudo. E aí, ao fim dessa, né, a gente foi jantar, falei, e aí, o que você queria conversar comigo? Não, vamos, já tá fechando, vamos sair, vamos ali, eu te levo até o carro, a gente conversa. E aí, quando nós chegamos lá, ele veio de novo tentar se reconciliar comigo. E eu disse não, e eu fui firme. E aí, quando eu disse não, ele falou: bom, se você não vai voltar comigo, você também não vai ficar com mais ninguém. E veio pra cima de mim. Não chegou a relar a mão em mim, porque na hora eu percebi e eu saí correndo, tava com a minha bolsa, e eu saí correndo na rua. E aí, o primeiro bar que eu vi, eu entrei. Nisso, ele pegou o carro e foi embora com o carro. Dias depois, ele pediu para um advogado entrar em contato comigo, dizendo que ele estava muito arrependido do que ele fez e que ele queria devolver o carro. E eu disse para ele que eu não queria o carro de volta, que ele poderia ficar com o carro, que eu assinaria o documento e mandaria para ele, porque afinal de contas o carro quem tinha me dado era ele e eu não queria nada dele. E aí me veio uma repulsa de tudo, né? O quanto eu era um objeto, o quanto eu, assim, o quanto ele me comprava, né? Ele achava que me comprava. Então parece que fichas assim foram caindo aos montes. E eu me mantive firme nessa posição. E isso foi dando mais raiva para ele. Então ele tentou de todas as formas que ele podia me destruir. Uma coisa que para mim sempre foi muito sagrado era a minha moral. Porque lembra lá quando eu falei que para eu educar os meus filhos eu tinha que ser coerente com aquilo que eu fazia? Então a minha moral ela tinha que estar de acordo para que eu passasse, eu fosse um bom exemplo para os meus filhos. E isso ele sabia. Então ele tentou diversas formas me defamar. Ele ficava com o carro parado em frente à minha casa, altas horas de madrugada, né, tentando falar comigo e eu não, e mantive o meu não. Até que um dia que chegou nessa festa, e aí nessa festa ele me agrediu. Né, assim, eu passando,
eu até virei de costas para não dar de frente com ele, então eu virei de costas e aí, nesse momento ele jogou um líquido ali em mim e me deu um empurrão e eu caí, enfim. Foi muito terrível, muito humilhante. E a partir daí eu tive a medida protetiva e correu aí um processo enfim, foi resolvido. Mas os dias posteriores eu recebia muitas pessoas que vinham me alertar de que ele queria me bater, que ele queria me matar, que ele queria fazer, enfim, várias coisas. Eu tive que tomar todos os meus cuidados, obviamente, porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça do outro. Então eu vivi momentos assim de muita tensão, de muito medo, de muito nervosismo, medo pela vida dos meus filhos, porque eu também não sabia, né, o que ia acontecer. Mas o que fica aqui, né? O quanto uma pessoa ela não se mostra verdadeiramente. Porque o que mais me doía, o que mais, assim, realmente doía em mim é eu não ter percebido que ele era tudo isso. Eu me culpava muito por eu ter permitido que uma pessoa com esse caráter, com essa disposição de machucar o outro, é, eu deixei entrar na minha vida, deixei entrar na minha casa, né? Como que eu pude me apaixonar por uma pessoa assim? Como que eu pude gostar de uma pessoa assim? Então, essa autocrítica, né, esse julgamento que eu fiz, isso sim me machucou muito, isso sim me doeu muito. Eu demorei anos para conseguir me perdoar por ter me envolvido com uma pessoa assim. E depois, né, anos depois, quando eu fui estudar psicanálise, enfim, né, virei terapeuta, a gente vai estudando, a gente vai vendo o perfil. E uma das coisas que eu queria entender era por que que eu me envolvi. E aí eu tive essa resposta, né? Por que que eu me envolvi? Porque naquele momento eu estava muito frágil. Naquele momento, emocionalmente, eu estava muito frágil. Eu precisava de alguém ali do meu lado. Eu achava, né, que eu precisava. Eu queria ter alguém para dividir, né, a minha vida, as minhas coisas. Eu cuidava tanto de todo mundo que eu queria esse momento de ser cuidada. Então, quando ele chega todo gentil, todo amoroso, todo cuidadoso, eram aqueles momentos que eu conseguia, digamos assim, descansar um pouco a minha cabeça. Então é nesse ponto que o narcisista, ele nos pega. Ele pega nós, mulheres. Eles nos pegam nesse momento de fragilidade. Mesmo que para fora a gente demonstre essa potência, né, de mulher decidida, bem resolvida, que faz e acontece, muitas de nós, né, é só para fora. Muitas não, estão inteiras dentro e fora. Mas aquelas que não estão inteiras por dentro, estão vulneráveis, estão precisando, sabe, desse lugar onde você pode descansar um pouco a sua cabeça, nós nos tornamos o alvo fácil. Porque eles oferecem exatamente tudo isso para poder nos envolvermos, para poder nos ganharmos. E ali a gente passa anos e anos, porque aí a personalidade muda e a gente ainda fica presa naquela personalidade de antes, naquilo que a gente recebeu no começo. E é muito duro a gente ter que admitir que escolheu errado, que não viu, não enxergou. Como assim? Eu tenho tanta, né, vivência, tanta responsabilidade, sou uma mulher, isso, aquilo outro, como é que eu me permiti? Primeiro, não está escrito na testa. Cada um age de um jeito. Hoje se fala muito. Hoje a gente, nossa, a internet tem muito conteúdo sobre relacionamento tóxico, sobre comportamento narcisista, sobre comportamento tóxico. Mas anos e anos e anos não se tinha nada disso. Hoje a gente consegue, né, ver as características e observar no parceiro e parceira que nós estamos e identificar, ou pelo menos ligar aquela anteninha que vai fazer com que a gente fique mais esperta, mais atenta. Na minha época eu não tinha nada disso. Era tudo colocado na conta do o homem é assim mesmo. Todo homem é assim. Isso é coisa de homem. O que importa, né? Como eu ouvi, ah, ele te traiu, mas nossa, ele te deu um carro. Nossa, ele te leva para passear em lugares maravilhosos. Nossa, ele te faz isso. Que homem que faz isso para você? E realmente tem uma camada muito grande aí na população de mulheres
que nós evoluímos muito, mas ainda existem muitas mulheres vulneráveis que se encontram um homem assim, elas se entregam de corpo e alma. Inclusive saiu uma matéria no Fantástico de várias mulheres que se deixaram envolver por um golpista, né? E ele foi assim passando e você vê as características são as mesmas. Essa parte vulnerável que nós ficamos, esse querer ter alguém que cuide, não é que cuide porque a gente não sabe se cuidar, é porque é bom ser cuidado. É bom você não ter que decidir tudo. É bom você, de vez em quando, ter alguém que decida por você. E eu estava naquele momento. E eu demorei anos de terapia para poder compreender isso, que era um estado emocional muito fragilizado e vulnerável que eu me encontrava, que, né, fez com que, né, o narcisista, ele é o abusador, então ele precisa de uma vítima. Naquele momento eu era a vítima, ele era o narcisista. E aí nos encontramos e aí deu o match, como a gente fala hoje em dia. Terrível, doloroso, sofrido, porque eu levei anos para poder conseguir, né, recuperar a minha autoestima, porque quando você é traída, a primeira coisa que te abala é a tua autoestima, é a tua segurança, né, aquilo que você pensa sobre si mesma. Então, durante os acontecimentos, era uma coisa que eu sempre questionava, e a gente, né, o que te falta, né? Por que que você tem que me trair? O que te falta aqui? Então, eu era aquela mulher que eu dava tudo, eu envolvia também, eu procurava retribuir tanto quanto aquilo que eu recebia, sem imaginar que tudo aquilo que eu recebia só fazia parte de uma grande manipulação ali para ele satisfazer um ego, né, assim, um ego egocêntrico, né, que queria só a conquista pela conquista. É quebrar a mulher forte. É ir lá e dizer, olha aqui, ó, faz o que eu mando. Então, tinha muito disso, né? Muito dessa de exercer esse poder. Então, sempre tinha um jogo muito bem camuflado, mas hoje eu olhando eu consigo enxergar. Na época não. Então, o que, que eu posso dizer para você, mulher? Presta bem atenção. Você, mulher, que está no relacionamento e você sente que tem algo errado, porque a gente sente, a gente às vezes não consegue identificar, mas a gente está sempre um pouquinho contrariada aqui, a gente às vezes prefere que fosse de um pouquinho de outro jeito. Observe, tenha mais atento, não justifique, porque uma das coisas que eu fiz era justificar as ações dele. Ah, ele fez isso por causa disso. Não. O homem que te ama, o homem que te respeita, ele vai te amar e vai te respeitar em toda e qualquer situação. Ele não vai ditar as regras com quem você pode falar, onde você pode frequentar, que roupa você pode vestir. Ele não vai falar mal das pessoas que você ama. Ele não vai te afastar. Ele vai vir viver tudo isso com você. Ele não vai afastar você das pessoas que você ama. Ele não vai afastar você dos ambientes que você gosta. Ele vai dividir isso com você. Ele vai se permitir viver o seu mundo e você viver o mundo dele. Então, se você já foi traída uma vez, cuidado, repense. Para mim, Márcia, traição é uma questão de caráter. Ou você tem ou você não tem. Porque opção a gente sempre tem. Sempre tem. Você pode não gostar daquela opção, mas a gente sempre tem. A traição, ela não é a única forma de você sair do relacionamento ou de você resolver qualquer coisa na sua vida. Você não está resolvendo, você só está aumentando o problema e empurrando cada vez mais com a barriga. Então, mulher, se você está num relacionamento onde você se sente presa, onde você percebe que a sua voz não existe, que o seu desejo não existe, que é tudo sobre ele, com ele e para ele, você pode estar num relacionamento abusivo, sim. Sem contar, obviamente, né, as violências, sejam a chantagem emocional, o silêncio, o eu não quero falar com você agora, não estou com cabeça para te ouvir e nunca voltem, nunca tem a cabeça, é sempre você que tem que ir lá e refazer todo o caminho para poder ter um diálogo. Tudo isso faz parte da grande manipulação, faz parte de um relacionamento tóxico. O que significa isso? Significa que você deixa de existir.
Você é só parte de um grande tabuleiro que ele movimenta da forma com que ele quer, ou ela, né? Aqui eu tô falando ele, mas pode ser ela também. Porque a gente não tem relacionamento tóxico só com homem, né? O narcisista, ele não é só homem. É que a sua grande maioria é de homens, mas temos mulheres também. Tão narcisista quanto, tão manipuladoras quanto. Tem mulher que acaba com a vida do homem, assim como o homem acaba com a vida da mulher. A proporção não é a mesma. Dos homens ainda é um pouco mais do que de mulheres, mas nós temos essa mesma situação em ambos os sexos. Precisa de força, precisa de coragem, precisa de rede de apoio, precisa daquela amiga que vai dizer para você, que vai, sabe, que vai te dar toque, aquela amiga sincera que vai te dar um toque, que vai falar: "Amiga, tem certeza que é por aí? Tem certeza que você quer isso mesmo para sua vida? É isso mesmo? Não tem nada errado aí?" Então, procurem ficar atentas a esses comportamentos, ao quanto a tua voz tem poder ou tem lugar, poder não, lugar no relacionamento. O quanto a tua voz tem lugar no relacionamento. O quanto aquilo que você gosta é validado ou não é validado. Ou você nunca sabe de nada. Ou você é sempre, ah não, você não sabe escolher. Ou quando vem de uma tal forma que te envolve que você fica constrangida de repente dizer que não queria ou que não gostava. Eu lembro de ir para resorts maravilhosos passar o final de semana e eu me senti extremamente sozinha, extremamente solitária, porque eu já não queria mais estar ali, porque aquilo só era luxo. Só era um lugar lindo, mas que não tinha emoção, não tinha. Por quê? Porque a chavinha já tinha virado, eu já tinha percebido que aquelas coisas todas eram partes, né, de uma grande manipulação e que aquilo ali não tinha uma razão, não tinha um. Sabe, eu queria estar em casa, eu queria estar no sofá da minha casa com os meus filhos, porque ali tinha verdade, ali tinha cumplicidade com os meus filhos. Naquele relacionamento, não. Então, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa intuição, ela vai dando sinais. Só que a gente precisa estar aberto para receber esses sinais. A gente precisa estar atento a nós mesmos. E o se conhecer, né, saber daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, ter claro para você quais são os seus valores, quais são os seus princípios, quais são os seus limites, são pontos fundamentais para você não entrar num relacionamento tóxico. Que eram coisas, gente, que eu não tinha. Eu não tinha, eu não parei para pensar em nada disso. Eu simplesmente fui tocando a vida. Eu carreguei ali a decisão, né, de um divórcio. Falei, tá aqui, os filhos são meus, eu vou criar. E eu tinha, né, me cobrava muito de que eu tenho que dar certo, de que eu tenho que dar uma boa criação, de que eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho, que eu não parei para olhar para mim. E aí, quando vem alguém de fora e te olha de um jeito que você mesma não se olha, você se envolve. Aí é onde mora a vulnerabilidade. E os narcisistas, eles são extremamente observadores. Eles fazem uma leitura de você. É muito maluco até dizer isso. Mas eles conseguem, assim, captar todas as suas vulnerabilidades. E com isso, eles vão usando ali, né? No dia a dia. Eles vão te envolvendo. Então, aniversário. Ele fez vários aniversários surpresas para mim. Então, eu era aqui, fazia os aniversários. De repente, eu tava recebendo uma festa de aniversário. Não que fazer festa de aniversário é um sinal de narcisista, tá, gente? Não é isso. Pelo amor de Deus. Né? Existem pessoas muito saudáveis que proporcionam isso também. Mas eu digo assim, era uma falha na minha vida. Nunca ninguém preparava uma festa de aniversário para mim. Era sempre eu que fazia. Então aquilo, nossa, teve um valor imensurável para mim. Então tudo que era cuidado. Então se você é uma mulher que você gostaria muito de ser cuidada, de ter, não que você precise, porque nem todo mundo precisa, mas você quer. Você pode fazer sua própria festa de aniversário? Posso, claro que posso. Podia, claro que podia. Mas não é gostoso você receber? Então, quando ele se encontra com uma mulher assim, que é muito
independente, que faz, que acontece, que não depende de ninguém, geralmente essas mulheres que são assim, que têm este perfil, geralmente são a que menos são cuidadas por quem tá em volta. Por quê? Porque quem tá em volta acha assim: ah, ela dá conta. Ela dá conta de tudo. Ela sabe, ela entende, ela dá conta, ela isso. Porque era assim a visão que as pessoas tinham de mim. De que eu não precisava de nada porque eu já fazia tudo pra todo mundo. Eu sei me virar, eu sou compreensiva pra caramba. Nossa, eu sou de boa. E aí não faziam. E aí você sente essa falta, fica esse lado teu faltando algo. Aí é onde o narcisista, ele chega. É onde o relacionamento tóxico, ele se instala. Na dominação. O narcisista, ele quer dominar, ele quer controlar. Porque o prazer dele está nisso. Então, se perceba, se você está num relacionamento, se você se identificou com qualquer coisinha que eu falei aqui, quer saber mais? Clica no link aqui embaixo. Vamos marcar uma sessão, a gente pode conversar e aí eu faço um diagnóstico para você se você está num relacionamento tóxico ou não, porque aí a gente vai poder trabalhar, né? E não é para amanhã eu tô me divorciando, não. Tudo tem o seu tempo, é como eu disse. Do dia que eu me dei conta de que aquele relacionamento não era mais para mim, e nem tinha esse nome de relacionamento tóxico, narcisista, esses nomes foram dados aí de 10 anos para cá, tá? Naquele momento lá atrás, quando eu me dei conta disso aqui, que eu mudei a minha chavinha, eu passei um ano para realmente me separar de fato e não voltar nunca mais. Então é um trabalho, tudo é um processo. Da mesma forma que ele se instalou dentro de um processo, né? A separação também precisa passar por esse processo. Porque quando eu saí inteira, machucada. E me machuquei bem mais depois. Mas eu saí. Poderia ter sido muito pior. Eu poderia não ter conseguido sair. Ou ter demorado muito mais para sair. Mas eu saí. Então, depois de 7 anos, eu estava fora. E reconstruí a minha vida. Fiquei ali juntando meus caquinhos, me entendendo, me compreendendo, me preparando emocionalmente. E aí, depois eu sim encontrei um homem realmente que me ama, que me respeita, que me cuida e que eu cuido, e que é tudo uma troca, é uma via de mão dupla o tempo todo. Então, me casei, sou muito bem casada e a gente vive uma vida tranquila, normal, com problema de qualquer casal, mas com respeito mútuo, com cooperação mútua, né? Ninguém tá tentando aqui dobrar, manipular, controlar ninguém. Então é isso. Como eu disse, se você se identificou em qualquer uma dessas coisas que eu falei, clica no link aqui embaixo. Vamos marcar uma sessão de diagnóstico. Vamos conversar e eu te dou aí, esclareço mais dúvidas ou trago mais clareza para você se você está no relacionamento tóxico ou não. Espero que esse vídeo te ajude a sair desse relacionamento ou dessa vida, te ajude a você se olhar, se valorizar. E eu entendo muito bem a dificuldade de sair. Eu entendo. Pode ter certeza disso. Mas hoje eu me preparei e é isso o diferencial do meu atendimento. É porque eu já estive deste lado. Agora eu estou do outro lado. E eu tenho condições de te auxiliar e te ajudar nesse processo também.